Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia e doenças tropicais. E hoje a gente vai falar sobre cistite, infecção de trato urinário, mas que atinge a bexiga especificamente. Então vamos lá comigo, qual é o tratamento, farmacológico que pode ser empregado e o tratamento não farmacológico também. Acompanhe aí que tem bastante informação legal. Primeiro ponto aqui, a gente discutiu o que é a cistite, tá? A cistite geralmente, tá? Ela causa alterações, né? É um processo infeccioso, na maioria das vezes um processo relativamente benigno, pode evoluir para complicações, mas na maioria das vezes com o tratamento correto você consegue resolver. E claro, ela traz alguns sintomas específicos, né? Nesse caso, geralmente leva o paciente a uma urgência urinar, o aumento da frequência daquela vontade de fazer xixi, pode acontecer uma dor suprapúbica, na maioria das vezes o paciente não apresenta febre, tá? Essa dor, normalmente na parte de baixo da barriga. O paciente, na maioria das vezes, como ele não apresenta febre, né? Talvez ele nem associe a um quadro infeccioso, mas é uma infecção bacteriana que atinge a bexiga. Pode estar relacionado, por exemplo, à dificuldade de esvaziamento da bexiga, alguma bactéria que de via ascendente conseguiu subir e chegar nesse trato urinário pelo canal da uretra. Tem vários fatores. Em mulheres tem uma chance maior, mais frequente, por causa da questão anatômica e do risco de contaminação anal e vaginal. E, claro, a paciente ela pode ter, ou o paciente, né, ele pode ter, sim, alterações de dor, de desconforto, alterações do cheiro da urina, do aspecto da cor. Nem sempre isso aparece, mas pode ser algumas características que levam a concluir, né, a mostrar que o paciente está apresentando um quadro de cistite. Não necessariamente, né, assim, esses sintomas eles podem estar associados a outras infecções de trato urinário também, inclusive até alguns sintomas é mais presente no trato urinário alto, né? Por exemplo, paciente com febre, dor abdominal, pode ser suspeitado de uma infecção numa pielonefrite, que é uma infecção do trato urinário mais alto. Mas a cistite em si, a infecção da bexiga, tem as suas características, como eu citei para vocês aqui, infecção bacteriana, por gram negativo, na maioria das vezes, e aí a gente consegue combater com agentes antimicrobianos. Vamos lá, além de falar o que é, né? Nesse caso, na cistite não complicada, que é um quadro clínico mais leve, o paciente não tem comorbidade, o paciente não é diabético, o paciente não tem infecção de repetição, a preferência no tratamento é o tratamento com um antimicrobiano de curta duração, 3 dias, ou o antimicrobiano de uso individual, de uso uma dose só, tá? Claro que é individual, mas é uma dose só, para ser mais claro, monodose. Aqui, olha, dá para ver um pouquinho mais de qual é a infecção, onde é a infecção. A cistite é a infecção da bexiga, tá? Então, provavelmente o paciente pode ter, né, quadros de uretrite, né, infecção da uretra, cistite é a infecção da bexiga, infecção do trato urinário superior chama de pielonefrite, tá? Ou até do ureter também, que pode acontecer. Mas na bexiga é muito frequente, muito comum, pelo acúmulo da urina, por falta de esvaziamento, não querer fazer xixi, né? Talvez está ali trabalhando, não quer levantar para fazer xixi, não toma muita água. Eu vou falar desses fatores depois para vocês também. Tratamento, tá? E qual é o tratamento? O que é o tratamento? Tá? O tratamento ele pode ser dividido em 3 fármacos principais. A gente recomenda que seja o tratamento de curta duração na cistite. Então, um deles é o sulfametoxazol mais trimetroprima, na dose de 800 por 160, tá? A dose do sulfametoxazol mais trimetroprima é uma opção terapêutica bastante segura, bastante interessante. Dá para ser utilizado também em crianças, né? Aí, claro, na formulação líquida. E a utilização é de 12 em 12 horas, tá? Durante 3 dias consecutivos. Então, o paciente vai tomar a medicação durante os 3 dias consecutivos. Nesse caso, sulfametoxazol mais trimetroprima na dose de 800 e 160. Tem a fosfomicina, o chamado Munoril, tá? Que é o nome comercial dele. E aí, nesse caso, a gente utiliza, por exemplo, a fosfomicina, que é o Munoril. É uma dose só, dose única, apesar dela ser mais interessante em infecções um pouquinho mais severas, tá? Mas ela pode ser empregada como opção terapêutica tranquilamente pela facilidade de utilização. Então, nesses casos, a utilização da sulfa ou a utilização do Munoril como primeiras opções, tá? Existem algumas restrições na gestante. Aqui eu estou falando da paciente que não é gestante, tá? O gestante é outro caso, pode comentar aí que aí a gente faz um vídeo só da gestante no tratamento de infecção urinária. Mas pacientes, de um modo geral, homens e mulheres não gestantes, o tratamento é nesse caso aqui. Nitrofurantoína também entra, só que o tratamento ele é mais longo, tá? De 100 mg de 6 em 6 horas durante 7 a 10 dias de tratamento. Se um caso mais severo um pouquinho, tratamento durante 10 dias. Se é um pouco mais leve, tratamento durante 7 dias.
como eu já falei no início, não é interessante usar medicamentos de ação muito longo, né? O tratamento muito longo, se você tiver uma opção de fazer um tratamento mais curto. Então, acaba sendo a fosfomicina ou a suplementoxazol mais trimetroprima como opções terapêuticas mais interessantes, ok? Vou citar um outro medicamento que o pessoal utiliza bastante, tá? Clinicamente aí ele tem a sua efetividade e é um medicamento que não é da família dos antimicrobianos em si, né? Ele tem ação antimicrobiana, mas ele não é registrado, né, dentro dos medicamentos controlados da família dos antimicrobianos. Ele é um bacterostático, tá? Ele é um medicamento chamado Cistex, ele tem uma função antisséptica das vias urinárias. Em casos leves dessa cistite, ele funciona bem, pode ser empregado tranquilamente, funciona aí na dose normalmente de 4 a 6 comprimidos por dia, o paciente vai tomar de 6 em 6 horas, se for necessário, ele muda um pouquinho a cor da urina, depende da posologia, mas muda um pouquinho a cor da urina, e aí o paciente vai tomar de 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas, dependendo do quadro dele. Como ele é bacterostático, né, ele paralisa o crescimento da bactéria, tá? Ele ajuda no organismo para fazer a eliminação, principalmente pacientes que têm condições clínicas de eliminar completamente aquela infecção, que não são imunocomprometidos ou não usam doses altas de corticoide, tá? Pode ser empregado na bacteriúria assintomática, infecções leves. Tem a tropabeladona, tá? Que tem um efeito anticolinérgico, então ele acaba diminuindo a contração dessa bexiga, fazendo com que aquele desconforto urinário diminua, tá? E tem ação também para diminuir a formação de cristais de oxalato. Ele não é para impedir, por exemplo, ele não é usado para essa função de impedir, né, a formação de cálculo renal, mas ele ajuda a diminuir a formação de cristais de oxalato, que pode diminuir também esses cálculos, tá? Então, principalmente como antisséptico de vias urinárias, o tratamento da cistite em casos leves e combate as dores do paciente também, o desconforto que ele está sentindo. É uma alternativa terapêutica aí mais leve, vamos dizer assim, comparado aos outros antimicrobianos que eu citei para vocês. Eu não coloquei aqui, mas eu vou aproveitar para citar. Existe um anti-inflamatório, por exemplo, da família das drogas que conseguem reduzir o processo inflamatório do tecido urinário. Então, chama fenazopiridina, tá? O pirídio, e ele pode ser usado também como anti-inflamatório, como medicamento para diminuir o desconforto na hora de urinar na cistite, tá? O próprio Cistec faz isso também, mas o pirídio tem uma ação interessante também, que é a fenazopiridina, que pode ser empregado, tá? Então, o tratamento da cistite. O que mais? A gente precisa lembrar que não é só dar o medicamento. Então, a paciente, ou o paciente, estou falando mais em mulheres porque é frequente mais em mulheres, mas a paciente, nesse caso, ela deveria fazer a ingestão de água com muita frequência, tá? Então, ela deve tomar mais água, e isso para a vida toda, não é só durante a infecção. Não ficar retendo urina, né? Por exemplo, não quero fazer xixi, eu estou fazendo aqui o serviço, trabalhando, não sei o que, não vou parar para isso. Tem que fazer xixi na hora que dá vontade, fazer eliminação. Corrigir as alterações intestinais. Pacientes que têm constipação ou diarreia com frequência têm uma tendência a mais infecções do trato urinário, principalmente porque tem essa relação de proximidade entre ânus, o canal vaginal e as outras estruturas que podem facilitar a contaminação. Micção antes e após a relação sexual. Fazer xixi depois da relação sexual, fazer xixi antes, ajuda muito a eliminar as bactérias que estão penetrando pelo canal da uretra, por aquele canal ali que vai atingir o trato urinário, tá? Estrógeno, tá? Em mulheres pós-menopausa sem contraindicação hormonal. A paciente que faz reposição hormonal, já se tem estudos que ele melhora a condição da estrutura da flora e também a condição da estrutura do canal vaginal, da própria parede ali, em relação à proliferação celular. Isso ajuda a diminuir a chance da proliferação bacteriana. Então, é uma opção para aquelas mulheres que não têm restrição, que podem utilizar os estrógenos como repositor hormonal na menopausa, tá? Evitar o uso de diafragma, espermicidas, porque eles alteram essa flora protetora do canal vaginal e aumentam a chance de infecções urinárias. Tratamento adequado do diabetes, né, doença que derruba a resposta imunológica e aumenta a chance de infecções urinárias. E eu poderia acrescentar aí usar roupas íntimas que facilitem essa troca de oxigênio do ambiente. Então, roupas que não sejam muito sintéticas, roupa mais de algodão, também pode diminuir a frequência dessas infecções. Aí eu estou colocando aqui o tratamento não farmacológico, a gente já falou tratamento farmacológico, e a gente fecha por aqui, direto ao ponto aí, cistite, infecção urinária, qual seria o tratamento farmacológico para ser empregado nos pacientes e nas pacientes. Continua acompanhando a gente, não esquece de seguir, compartilhar esse vídeo com alguém e deixar o seu like, que ajuda a gente bastante aí nas informações que a gente traz semanalmente. Valeu, gente, até mais.